bom estarmos juntos em mais um dos nossos cultos de celebração. Nesse final de tarde, às 18 horas, é o horário que você está acompanhando conosco da sua casa. Hoje estamos em respeito aos decretos, à situação que temos vivido. Estamos fazendo cultos apenas online, sem a presença dos nossos irmãos. Queremos que você na sua casa, nesta tarde, será abençoado. Nesse final de tarde, o Espírito Santo há de visitar a sua casa, há de falar ao seu coração. Nós estamos aqui primeiro para adorar ao Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração. Na palavra de Deus está escrito em Lucas, porque hoje comemoramos, lembramos da ressurreição do nosso Deus. Sabemos que Jesus está vivo, cremos que aquela cruz está vazia. E nós cremos que o Senhor é aquele que vive, como está lá em Lucas 24:5. Por que buscar entre os mortos aquele que está vivo? Jesus está entre nós, a presença dele está neste lugar, a presença dele está na sua casa. E nós queremos, juntos com você, neste final de tarde, buscar a presença deste que vive. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Nesse nome precioso, um nome vitorioso, pelo nome de Cristo. Nós estamos aqui, Senhor Deus, crendo que a Tua presença, através do Espírito Santo, está aqui para falar ao nosso coração. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus, porque o pecado é que faz separação entre nós e o Senhor. E nós pedimos que o Senhor derrame seu perdão, Senhor Deus, o perdão dos nossos pecados, o pecado que quer nos escravizar, Pai. E nós declaramos que com o Teu perdão somos livres, Senhor Deus, em Cristo fomos libertados. Nesta noite, Pai, nós cremos que o Senhor há de falar ao nosso coração através de cada música do louvor, através de cada oração. Nós estamos aqui crendo, Senhor Deus, no mover do Senhor, na palavra que será ministrada. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, para que ela chegue, Senhor Deus, em cada casa, em cada lugar. E nós oramos, Pai, nesta manhã, por leitos vazios, pessoas curadas, Senhor Deus, aqui na nossa cidade de Campo Grande. Nós oramos pela paz do Senhor, pelo shalom de Deus sobre a nossa cidade. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai entrando com o Teu poder, com a Tua luz, Pai, neste lugar de trevas, nos hospitais, nas enfermarias. Deus, ali nas CTIs, Pai, vai entrando, vai, Senhor Deus, soprando o ruar do Senhor, o fôlego da vida, sobre aqueles que precisam de ar, Senhor Deus, sobre aqueles que estão dependendo, Senhor Deus, de ar para respirar. O Senhor é o ar que nós respiramos, Senhor Deus. Nós pedimos, entra nesses lugares, Pai, faz a Tua obra. Nós lembramos de todos os enfermos, todas as famílias enlutadas. Vem, Espírito Santo de Deus, consolar esses corações. Nós lembramos também daqueles empresários, Pai, que estão lutando pelos seus negócios, pelos funcionários, Senhor Deus, deles. Deus, oramos para que o Senhor dê recursos, graça nesse momento de crise. Lembramos daqueles que precisam de um emprego. Nós oramos pela paz da cidade, porque quando temos paz na nossa cidade, teremos paz em nossas vidas. Abençoa, Pai, a nossa nação. Abençoa, Senhor Deus, Pai, o nosso estado, a nossa cidade. E que Jesus, que vive, aquele que ressuscitou, possa estar, Senhor Deus, sendo vida, trazendo vida, Senhor Deus, e transformando vidas em nossa cidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está na sua casa, feche os seus olhos aonde você estiver. Pega as suas mãos para os céus com reverência a Deus, ou como um pedido de socorro. Mas clame por Ele, chame por Ele. Faça presente, Senhor. Faça presente, Senhor.
Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para os céus, seja livre. Olhe para os céus, olhe para Jesus e seja livre. Livre, liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres, somos livres, somos livres, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, Senhor, nada além do teu sangue. Que presença é essa? Que presença é essa que mexe comigo? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Sustentados por tuas mãos, andando em tua palavra, correremos em tua palavra e vamos provar
tua presença, vamos provar da tua glória e bondade. Senhor, nós vamos provar. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Inundados por tua glória. Ei, não seremos o mesmo mais. Inundados por tua glória, encharcados, encharcados, do pé à cabeça, encharcados por tua glória. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Atrai meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Por mim, abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Atrai o meu coração, eu quero sentir de amor. Por mim, teu grande amor, teu grande amor. Por mim, teu grande amor. De amor por mim. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Queimando de amor por ti. Queimando de amor por ti. Então vem, amado, vem. Então vem.
com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. O Senhor vem mesmo, Pai, derramar sobre nós a Tua graça, a Tua glória. Nesta manhã, Senhor Deus, queremos Te engrandecer o nome, Pai, porque só o Senhor é digno, só o Senhor, Pai, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós queremos, Senhor Deus, neste dia render graças a Ti, agradecer por Jesus, agradecer, Senhor Deus, porque nesses dias lembramos da morte de Cristo por nós naquela cruz, mas nós também estamos alegres porque, Senhor Deus, a morte não pôde reter o Senhor Jesus e Ele ressuscitou, e por isso somos gratos a Ele. Por isso cremos, Pai, no mover do Senhor em nosso meio, porque Jesus está vivo. Nós cremos, Senhor Deus, na cruz vazia, porque Jesus está vivo. Nós Te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor divide conosco a Tua glória nesta manhã em nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção estarmos aqui. Lembrando que semana passada tivemos um seminário com a doutora Tânia Tereza, foi um seminário abençoador, tivemos aqui muitos irmãos e irmãs, respeitando todas as normas de segurança. Que bom que nós estamos aqui nesta noite. Agora é o momento que nós reservamos para os dízimos e para as ofertas, que Deus possa também continuar dando a você graça, mesmo você na sua casa. Logo vai estar aparecendo aqui no vídeo os dados da igreja, para você poder demonstrar a sua alegria, a sua fidelidade, mesmo estando na sua casa. Você possa fazer uma transferência, você possa abençoar o Ministério Resgate. Você sabe que a Igreja Resgate é uma igreja que tem um trabalho e que está ligado ao Esquadrão da Vida. Cuidamos lá de mais de 100 homens, quase 30 mulheres ali no feminino, e agora a Casa de Passagem também. Todo esse trabalho, Projeto Andorinha, nós apoiamos, Projeto Águia, tantos projetos são apoiados porque você tem sido fiel, você tem sido leal, porque o Senhor é fiel, Ele abençoa nossas vidas. Lá em Provérbios 11:24 diz o seguinte, Provérbios 11:24, quem sabe você pode abrir aí na sua casa. Provérbios capítulo 11, versículo 24 diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Que nós possamos ser aquelas pessoas que não retêm a bênção que Deus tem nos dado, que você seja um canal de bênção, falando financeiramente, porque a bênção do Senhor passa por você em primeiro lugar. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas, e que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Estamos, nesta tarde de domingo, estamos aqui celebrando a ressurreição de Cristo nesse dia. Vou chamar aqui o pastor Otônio, que vai estar trazendo a palavra nesta noite para alegrar o nosso coração, para edificar a sua vida aí na sua casa, que você possa, neste final de tarde, estar sendo realmente abençoado pela palavra do Senhor, que está ministrada pelo pastor Otônio. Deus abençoe a vida de todos. Bom dia, boa noite, aliás. Graça e paz. Você que está conosco aqui, nesse momento, o pastor Samir e eu tomamos a decisão de, em obedecendo e estando no mesmo espírito, não é? Junto com as autoridades constituídas, prefeito municipal, governador do estado,
Secretaria Municipal e Estadual da Saúde, nós tomamos a decisão de fazer o culto online em virtude da gravidade que nós estamos vivendo nesse tempo, por força dessa pandemia advinda do Covid-19. Então, naturalmente, nós temos hoje a igreja fechada, o culto é somente transmissão via net, via online, e seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus te abençoe nesse domingo, que nós chamamos de domingo da Páscoa, e eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Então, que nós possamos ser abençoados com a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, louvado seja Deus por nos conceder a possibilidade de termos a sua palavra como fundamento daquilo que nos dirige, daquilo que nos orienta, daquilo que nos dá destino. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero hoje fazer a leitura de um salmo para nós tratarmos um pouquinho. A Bíblia fala, os estudos teológicos dizem que na verdade os salmos 113 até o 118, eles são chamados de salmos messiânicos pascais. A história, os historiadores bíblicos, os teólogos, os pais da igreja, eles dizem que Jesus, quando ele fez a Santa Ceia após a Páscoa, não vamos confundir Santa Ceia com Páscoa, são coisas totalmente diferentes. Após a Páscoa, Jesus ceou com os seus discípulos e eles dizem que Jesus, eles ali na mesa, eles cantaram esse salmo que nós vamos ler hoje, que é o salmo de número 116. A história teológica diz que provavelmente esse é o hino entoado por Jesus e os discípulos na noite em que ele foi preso e celebrou com os discípulos a Páscoa. Eu quero ler então contigo o número 116, Salmo. Eu amo o Senhor. Eu estou na tradução King James. Porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança, como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor não vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Esse salmo nos dá uma condição de compreendermos, sim, com bastante grandeza, que ele é um salmo muito apropriado para a hora daquela celebração ali de Jesus com os seus discípulos. E na verdade nós precisamos compreender algumas estruturas, porque é evidente que o salmista aqui, ele fala, olha, no presente ele fala, eu amo o Senhor, depois no passado ele fala, Ele me ouviu, e no futuro ele diz, eu o invocarei, trazendo para nós uma estrutura da onipresença de Deus, esse Deus que vive num tempo kairós, esse Deus que quer nos levar para um tempo kairós, esse Deus que quer nos mostrar, e às vezes eu acho interessante,
alguns debates teológicos vãos que hoje nós vivemos, porque ouve-se muito pregação da Páscoa, falando sobre o Jesus ressurreto, falando que a sexta-feira da paixão é isso, que o sábado de aleluia é aquilo, que o domingo pascal representa, porque nós temos que cumprir o tempo judaico, nós não temos que vir para o calendário gregoriano ou calendário de Roma, como alguns pastores falam. E fica num debate teológico se pode o ovo da Páscoa, se tem que pegar o carneiro e queimar com ervas amargas, como algumas igrejas inclusive estão dizendo para comprar osso de carneiro, de ovelha, para botar ali na mesa. Mas nós precisamos entender que João 8,36 fala que se o Filho vos libertar, serei, pois, verdadeiramente livres. Nós precisamos compreender, e temos falado aqui, de os lábios são uma assinatura no mundo espiritual, estabelecendo uma aliança eterna com Deus. Romanos 10 fala que quem confessar e crer com o coração será salvo. Nós precisamos compreender, e hoje eu recebi uma palavra da nossa irmã que mora lá em São Paulo, a Sheila Rissa. Ela nos mandou uma palavra hoje que eu tinha anotado aqui, que é 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. E aí termina dizendo assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. A igreja não é Israel. Eu não sou judeu. Eu sou sacerdote, filho do Deus vivo, discípulo desse Cristo, o Messias escolhido lá de Isaías, o ungido de Deus que tira o pecado do mundo, como João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então está escrito em 1 Coríntios 5, 7, parte B, porque Cristo, nossa Páscoa, Paulo está pregando para a igreja de Corinto. Igreja, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Alimpe-se dos costumes do judaísmo, inclusive alguns costumes judeus foram adquiridos quando eles eram escravos na Babilônia. Eles trouxeram muitos hábitos para dentro do judaísmo que são advindos de histórias e de hábitos babilônicos. E a igreja de hoje quer fazer festa de pães asmos, quer colocar a ovelha em cima da mesa, quer comer ervas amargas, quer botar o osso do carneiro ali, quer botar isso aqui, quer pôr o talit para lá, quer colocar o quipá. A igreja está voltando, como Paulo fala lá em Hebreus, está voltando de novo aquelas práticas judaizantes, tão abomináveis. Naturalmente, eu não estou aqui fazendo uma crítica a pastores que têm esse comportamento na igreja deles. Nós temos liberdade. Acabou de fazer um louvor aqui o Marlon, o Mário César, onde o Espírito de Deus está a liberdade. Agora, as práticas judaizantes, elas são perniciosas, porque elas começam a levar a igreja de Cristo, que foi livre pelo sangue do Cordeiro, que foi remida, igreja santa, sem ruga nem mácula, preparada para a volta do noivo, leva a igreja a um viés onde aqueles que não praticam o judaísmo dentro da igreja cristã do século 21, onde Jesus Cristo é o Senhor e Rei e libertador, eles ficam temerosos, porque eu não pude comprar o carneiro, eu não pude assar, eu não pude fazer os pães, eu não achei as ervas amargas, e as pessoas ficam escravas de estruturas. Então nós precisamos compreender que esse Salmo de número 116, ele é uma missiva de Jesus, quando ele fala, olha, eu vou cumprir tudo aquilo que me foi dado para cumprir. Cumprirei para com o Senhor os meus votos. O que eu quero chamar a tua atenção é que hoje, domingo de Páscoa, ele tinha que ser celebrado 365 dias da nossa vida, porque o Pessach, a Páscoa judaica
Daí a razão pela qual o Senhor estabeleceu para aquele povo a lembrança eterna. E aí quando nós falamos assim, bom, então pastor, senhor pastor teólogo, onde que fica aquela palavra que ali em Êxodo, Deus mandou o povo dizer, olha, os seus filhos vão ter que cumprir isso de eternidade em eternidade. Onde que fica essa palavra? Essa palavra, ela fica para nós aqui em Hebreus, em Coríntios, onde eu acabei de ler. Ela fica justamente onde eu acabei de ler, aqui em Coríntios, que diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Lembra que Hebreus capítulo 7, 8 e 9 ali, ele traz uma estrutura dizendo que houve necessidade de que ele fosse uma só vez sacrificado pelo pecado da humanidade. Jesus não vai nascer de novo de Maria. Ele não vai morrer na cruz novamente. Eu estou lendo Bíblia, amados. Isso não é uma teologia minha, eu estou lendo Bíblia. 1 Coríntios 5, 7, ele está dizendo, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Alimpai-vos dos costumes. Alimpai-vos das práticas judaizantes. Para que sejais uma nova massa. O que 2 Coríntios capítulo 5, eu estou lendo 1 Coríntios 5, 7, 2 Coríntios 5, 17 diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Meu Deus, a Bíblia diz, em Isaías 53, como o cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, eu falei aqui, João fala, eis aí. Eu fico imaginando João perto de pessoas, de repente Jesus vem passando ali, ele diz, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós precisamos compreender que o princípio da Páscoa ele permanece, porque a Páscoa é um símbolo de vida. A Páscoa é um símbolo de redenção. A Páscoa significa, libertei o meu povo da escravidão do Egito, assim como a igreja foi liberta pelo sangue do Cordeiro. Há uma simbologia do sangue. O Cordeiro da Páscoa de Êxodo capítulo 12 aponta para Jesus, a nossa Páscoa. Paulo está falando, ei amados, igreja de Corinto, alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Aí ele termina dizendo, porque Cristo, ele está dando aqui uma nota explicativa. Ele está esclarecendo, ele está fazendo uma interpretação declarativa. Porque Cristo, nossa Páscoa, quem é a minha Páscoa hoje, como igreja de Jesus? O Cristo. Jesus, que recebeu um nome, Mateus ali, o anjo falou para José, a sua esposa vai gerar um varão, ela vai ter um filho, né? O anjo fez ultrassom de Maria. Eu estou vendo aqui, ele é menino, ele é homem. José, você vai dar um nome dele, o nome dele é Jesus. Que significa, ele libertou o seu povo do pecado. Ele é, José, ele tem um adjetivo, esse nome vem com uma qualificadora. Jesus, Messias, Mexiá, do hebraico, que significa o ungido de Deus, o escolhido que veio para tirar o pecado da humanidade. E aqui Paulo está falando, por que Cristo? Porque aquele que foi escolhido, porque o ungido de Deus, igreja, nossa Páscoa foi sacrificado por nós. É uma metáfora de Êxodo, apontando para o sangue nos umbrais e na testeira das portas, porque o anjo da morte que visitou, presta atenção, ali naquele lugar no Egito, houve o juízo de Deus, o juízo chegou. A 10ª praga foi, eu vou matar o primogênito de tudo que tem nesse lugar. Mas aqueles que crerem, eles vão pegar o sangue do cordeiro, vão passar nos umbrais e na testeira da porta, e quando o anjo da morte vier, ele vai Pessache, ele vai Páscoa, ele vai passar por cima de.
É o significado literal de Páscoa. Passar por cima de. É a morte passando por cima. Ela não atinge aquela casa. É por isso que hoje os umbrais e a testeira da porta somos nós. Porque a igreja foi lavada e remida com o sangue do Cordeiro. E quando a morte vem diante de nós, ela não pode nos tocar, como diz a Epístola de João, porque nós temos um sinal, que é o sangue de Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Por isso que Jesus fala no Evangelho de João: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, porque passou da morte para a vida. Então nós comemoramos a Páscoa não só como um símbolo de libertação de Israel da escravidão de 430 anos do Egito. Nós comemoramos a Páscoa hoje por causa que Jesus, pelo seu sangue, o Cordeiro Imaculado, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse salmo, ele é conhecido, o salmo de 113 a 118, olha só que coisa linda. Ele é conhecido como Halel egípcio. O Halel é uma palavra hebraica que ele deu, ele é a origem, o fundamento de aleluia. Aleluia louvado seja Deus. Quando você diz assim, aleluia, você está dizendo, adorado seja aquele único digno de adoração, louvado seja aquele que é digno de todo louvor. E esse Salmo 116, do 113 ao 18, eles são conhecidos como Halel egípcio, porque eles tiveram dentro daquela estrutura de escravatura daquele povo hebreu lá no Egito, um sinal de libertação. Ele fala de estrutura, e nós temos falado todos os dias, o Cristiano tem nos falado, o Bertelli tem nos falado todos os dias, do relacionamento cotidiano que nós devemos ter com Deus. E ontem nós falamos, o nosso relacionamento com Deus não pode ser terceirizado. Nós somos um povo. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas eu quero te dizer que pelo sangue do Cordeiro Imaculado, que libertou a igreja, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Essa verdade, ela é encarnada no próprio Cristo. Cristo é a materialização. A verdade, ela é personificada em Jesus, quando ele fala em João 14,6, eu sou a verdade. Eu fiz a minha súplica e ele inclinou, presta atenção, irmão, Salmo 40 fala isso. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei. Tem uma tradução que diz, todos os dias da minha vida. E aí o salmista vai se lembrando, as cordas da morte me envolveram, a angústia do inferno, ele fala, do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. O salmista está dizendo, eu sou um ser humano, eu estou tendo perdas, meus parentes estão morrendo, pelas mazelas da administração pública pífia, uma administração pública totalmente perdida, vocacionada à corrupção, às mazelas do homem. A minha alma foi dominada por aflição e tristeza, ele diz no verso 3. Mas aí, meus amados, é como o salmista diz, elevo meus olhos para o monte, no Salmo 21. De onde me virá o socorro? Da visão, o nosso irmão Davi, homem segundo o coração de Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Aí no verso 5 do Salmo 116, no 4, então clamei pelo nome do Senhor. Eu invoquei o nome do Senhor e disse, livra-me, Senhor. E aqui ele traz qual é a consequência de se invocar o nome do Senhor. Ele é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo. Ele é demorado em punir. O Senhor protege os simples. Quando já estava sem forças, Ele me salvou. Deixa eu te dar uma dica. Deus está falando para você hoje aqui, ó.
Você não sabe o que fazer? Maravilha, porque aí você vai entregar na minha mão. Você não tem força mais para andar? Eu vou te carregar no colo. Quando eu já estava sem forças, versículo 6, Ele me salvou. Porque o nome desse Deus é Deus que salva. E aí, o salmista vem aqui e diz, retorne ao seu descanso. Presta atenção, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A alma do salmista, ela estava no descanso. Porque ele não disse para a alma dele tornar para o descanso, ele disse retorne, volte. Você estava no descanso, alma. Mas veio uma tribulação. As armas do inimigo, do Seol me cercaram, eu fiquei angustiado, eu fui abatido com uma tristeza infinita. Mas agora eu quero te dizer, alma, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. O salmista, ele está tratando da alma dele como uma pessoa. Ele está conversando com a alma dele. A alma é sentimento, vontades, emoções, desejos, necessidades, pensamentos. É alma. Ele está dizendo, alma, retorna para o teu descanso, porque o Senhor tem sido bom para você. Ele tem te dado alento, Ele tem te dado descanso, Ele tem te dado paz, Ele tem te dado senso de confiança, Ele tem agido como Deus poderoso, soberano, onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem o domínio de todas as coisas. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Deus é um ser que nos trata como seres holísticos, seres integrais. Ele não só te livrou da morte, Ele livra os teus olhos das lágrimas, porque o Deus que nós servimos é o Deus que nos dá alegria dentro da tribulação. Por isso que nós temos que aprender a ficar quietos. Nós temos que aprender a não nos justificar. Eu não me justifico. Você deve fazer o bem, mas você não precisa justificar por que está fazendo o bem, porque o Senhor, no teu coração, Ele está medindo as estruturas. Ele secou os meus olhos, tirou a lágrima, Ele livrou os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. O que João prega, o que Jesus prega no começo do seu ministério? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então nós precisamos entender que é na terra dos viventes que nós vamos andar diante do Senhor, nós como igreja. Uma igreja livre. Uma igreja que não fica colocando quadradinhos no Espírito Santo. Uma igreja, como esse louvor falou aqui, que é uma igreja que onde o Espírito Santo está, aí ele tem liberdade. Eu criei, ainda que tenho dito, estou muito aflito. Deixa eu te dizer uma coisa, seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Senhor, eu estou aflito, o meu coração não está bom, eu estou triste, Senhor, eu perdi vários amigos, eu perdi parentes meus nessa pandemia. A minha alma quer desistir, mas eu quero dizer, Senhor, eu creio. Eu creio. Chega um momento que o salmista diz, em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O salmista compreende que não há outro caminho, como em João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo, primeiro ele diz, ninguém merece confiança. Porque ele olha para toda a estrutura ao seu redor e ele não vê saída, ele não vê em quem confiar. Mas ao mesmo tempo, ele diz, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Ele achou um caminho, ele achou um lugar, ele achou uma pessoa, ele achou alguém. Como a igreja hoje tem o Cordeiro Imaculado que tira os pecados do mundo. Cristo, a nossa Páscoa. Ah, mas na sexta-feira santa não pode comer carne. Eu comi picanha assada na sexta-feira santa. Linguiça, frango assado. Porque eu não sou preso a costumes religiosos católicos. Eu não sou preso a costumes religiosos
de comer o peixe. Eu não sou preso a costumes religiosos. Eu sou livre. Onde é que está na Bíblia que na sexta-feira eu não posso comer carne? Aonde que está na palavra, nas escrituras? Igreja, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aonde que está? Então, ficam nessas brigas teológicas. Não pode dar ovo de Páscoa para o filho, porque isso é uma simbologia satânica. Não pode comer carne, não pode comer peixe, porque não pode isso, porque na sexta-feira santa não pode ouvir música. Meu Deus! E o Cristo que liberta está onde, igreja? E o Cristo que deu liberdade está onde? E o Espírito Santo que é livre está onde? Evidentemente, eu não estou fazendo uma apologia ao desrespeito, aos costumes. Respeite as pessoas. Cada um tem um entendimento. Cada um tem um conceito. Paulo tem um momento que ele diz, olha, se você guarda o sábado e o outro não, se você come e o outro não, quem come não condena o que não come, quem guarda não condena o que não guarda, porque se vocês fazem para Deus. Só que nós, igreja, precisamos crescer no entendimento da palavra e no nível de fé para ter também um nível diferenciado do poder de Deus sobre a nossa vida. E parar com práticas judaizantes escravocratas. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu fico imaginando Jesus falando isso. Cara, eu vou ter que passar pela cruz. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu mesmo, eu fico imaginando, sou o cálice da salvação, Jesus dizendo isso. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Senhor, sou o teu servo. Como é difícil, igreja, essa frase aqui. Por isso que o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor. Davi poderia ter começado esse salmo de um modo indireto, né? O meu pastor é o Senhor, mas ele começa dizendo, o Senhor. Ele está dizendo, aquele que é dono de mim, aquele que tem senhorio sobre a minha vida, aquele que fala e eu faço, aquele que eu obedeço irrestritamente, aquele que eu tenho fé na palavra dele, aquele que me faz viver uma vida no Espírito, aquele que eu obedeço os princípios espirituais, porque ele é o meu Senhor. Olha aqui, Senhor, sou o teu servo. Que dificuldade que nós vemos na igreja hoje de encontrar discípulos de Jesus, servos. Quando os próprios apóstolos escolhidos por ele estavam certo dia andando dizendo, olha, quem que é maior, você, eu, discutindo quem seria o maior. E aí Jesus fala, maior é o menor. O menor é o maior. O que serve é o maior. Então o salmista está dizendo, sou teu servo, Senhor. Sim, sou teu servo. Ele repete. Filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes, oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. A pandemia está trazendo um senso humanitário de gratidão, porque hoje não é o dinheiro mais que faz as pessoas entrarem no hospital e saírem vivas de lá, como tem acontecido nos tempos antigos. Os pobres vão para a fila do SUS e ficam na dependência de um sistema corrupto e morrem. Os ricos não. Eles vão para o melhor hospital e lá eles têm o melhor tratamento. Só que a pandemia, o Covid-19, não pergunta classe social, não pergunta nome nem sobrenome. O Covid-19 veio para fazer as pessoas começarem a ter um senso de gratidão. Porque eu tenho visto que todas as pessoas que estão com Covid e ficam internadas, entubadas, em coma, depois saem, elas saem com um papelzinho. Eu venci o Covid, obrigado Deus. Gratidão ao médico, gratidão ao enfermeiro, mas só é grato porque não morreu. Mas se fosse em tempo antigo, não queria saber nem o nome da enfermeira que estava ali ministrando o remédio. Então esse tempo que nós temos vivido agora é um tempo de aprendizado. Porque Cristo, a nossa Páscoa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Qual é o nível de sacrifício que nós temos oferecido ao Senhor?
Qual é o nível de gratidão? Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. De novo o salmista está falando para nós. Ei, não tem saída, amigo. É Jesus. É o Cordeiro sacrificado. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Ele fala no verso 14 e 18 a mesma frase. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, vírgula, na presença de todo o seu povo. Salmo 116, 14 e 18 é uma repetição. Ele enfatiza o dever, ele enfatiza a responsabilidade, ele enfatiza o desejo, ele enfatiza a alegria e o amor de expor, de expressar. Eu cumprirei os meus votos com o Senhor diante de todo o seu povo. E ele termina dizendo no verso 19: nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Esse é o salmo. Esse é o salmo que é apropriado nesse momento de Páscoa para chamar a nossa atenção, para que entendamos que o cálice da salvação, ele se deu no momento em que Jesus foi traído por seu amigo. No Evangelho de João, ali, quando Jesus é traído, Judas vai se aproximando de Jesus, e Jesus faz uma pergunta para aquele homem: a que vens, amigo? Jesus sabia que Judas viria para beijá-lo com ósculo santo e traí-lo. E ele pergunta: a que vens, amigo? Quando Jesus fala a que vens, amigo, Jesus está falando: Judas, entenda que eu te amo. Judas, arrependa-se enquanto é tempo. Judas, eu te amo. Judas, você é meu amigo. Você é um traidor, Judas. Ali no Evangelho de João 6 diz que Judas era ladrão desde o princípio. Você é um ladrão, você é um traidor. Mas eu quero te dizer algo, amigo. Eu já não te chamo mais por servo, agora eu te chamo por amigo, Judas. Talvez eu fique imaginando, acho que uma iluminação do Espírito Santo agora aqui, que Jesus foi crucificado entre dois salteadores para que Judas visse que realmente ele não faz acepção de pessoas. Porque um daqueles salteadores, chamado o ladrão da cruz, foi quem inaugurou o paraíso. A primeira pessoa a pisar no paraíso foi um ladrão aqui na terra. Mas o nível de arrependimento dele comprou um passaporte para o céu. Porque Jesus não quer saber o que você fez, Ele quer saber o que você fará após o encontro com Ele. Então a igreja do Deus vivo, ela é uma igreja em que ela vive a Páscoa livre. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então que nós possamos todos os dias da nossa vida compreender o nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e a volta do nosso Jesus. Nós não vemos falar muito hoje de arrependimento e nem da volta do Messias, mas ele voltará para buscar a sua igreja imaculada, lavada e remida pelo seu sangue, como o cordeiro mudo que foi para a cruz do Calvário. Como dizem as Escrituras, e nós vemos muito essa frase, esse Cristo que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão, ele voltará, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que nós tenhamos nesse domingo, um domingo de liberdade, mas que todos os domingos da semana desse ano, nós possamos considerar como um domingo de Páscoa, compreendendo que todos os dias nós vamos nos convertendo, nos aproximando da estatura do varão perfeito, que todos os dias nós vamos
acrescendo em nós, pela palavra e pelo conhecimento, um nível de relacionamento com Deus, e essa consciência de que esse Cordeiro imaculado que é Cristo, ele foi sacrificado por nós. E o seu sacrifício gera em nós um desejo voluntário, cheio de amor e de alegria, não só de viver, como 2 Coríntios 5,17, estar em Cristo, mas levar esse Cristo, levar esse Cordeiro Pascal, para que a humanidade se liberte do fermento velho, massa não levedada. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos, nessa noite, nessa semana, pensar nesse Cordeiro Imaculado que tirou os pecados do mundo. Deus abençoe, em nome de Jesus, e tenhamos uma semana cheia do poder de Deus, de eternidade em eternidade. Amém? Deus te abençoe.